Saudos irmãos, com a paz do Senhor nessa tarde. Estou aqui para trazer uma palavra aqui para nós nessa tarde aqui, que se encontra no livro de Salmos. Vamos acompanhar comigo aqui o capítulo 1 de Salmos, onde que essa palavra é bastante interessante. Queria trazer esses salmos aí nessa tarde com os irmãos. O primeiro versículo nos diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora vamos ler aqui em Provérbios 22, capítulo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra à vida. Vemos aqui nessas duas palavras, tanto em Salmos quanto em Provérbios, vemos aqui as promessas de Deus para com o seu povo. O povo que busca de dia e de noite e frequentemente ler e se inspirar dentro dessa palavra. Essa palavra que é luz para o nosso caminho, essa palavra que nos liberta, que nos instrui e que nos salva. Estava refletindo hoje à tarde pela manhã e ontem de tarde também sobre a igreja primitiva. Como que aquelas pessoas eram muitas vezes perseguidas, aquelas pessoas eram muitas vezes mortas pelo amor ao evangélico de Cristo. Onde vemos aqui em Atos dos Apóstolos, gostaria de trazer mais essa palavra com os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos, falando já do assunto da igreja primitiva aqui. O Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vemos aqui, em relação à igreja primitiva, em relação às duas palavras que foram lidas nessa tarde, tanto em Salmos quanto em Provérbios, vemos aqui a qualidade de um cristão, a característica de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é perseguido, o cristão verdadeiro é mal visto no lugar que ele mora, mas o cristão verdadeiro ele tem uma coisa diferente no olhar. O modo dele falar é diferente, o modo dele agir é diferente. Aqui vemos em Atos dos Apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus, aonde que desceu o Pentecoste, os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali começaram a espalhar a palavra do cristianismo. E a palavra do cristianismo, ela veio e juntou muitas pessoas creram na palavra de Jesus. E ali deixou muitos senhores que diziam mestre da lei bravos, e esses começaram a perseguição contra a igreja, contra o povo escolhido. Mas vemos que a qualidade e a característica do cristão verdadeiro, aonde que eles foram muitas vezes presos, foram mortos, mas eles não desistiram de levar a palavra de Deus em diante, não desistiram de levar a história, a salvação adiante, né? Como vemos aqui, né, em Salmos primeiro, que a qualidade de um cristão, né? Deixa eu achar aqui, eu vou ler novamente com os irmãos aqui, bem rapidinho. Onde que a igreja, onde que o cristão
aqui no capítulo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui vemos, né, como que a igreja primitiva foi, as qualidades que ela tinha, e naquele período ali começou uma perseguição muito grande, aonde que Estevão foi morto pelo amor da palavra, né? E depois daquilo ali, Saulo, naquela época Saulo, ele foi com seu cavalo rumo a Damasco, e ali em Damasco vemos um milagre acontecer, né? Ali na região de Damasco vemos que no capítulo 9 de Atos, Jesus encontra-se com Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor para que eu persigues? Eu sou Jesus que tanto persegues. Então vemos ali, a partir do capítulo 9, começa uma nova trajetória. Vemos ali Saulo, ele se arrepende, ele fica cego, vai até a casa ali onde ele estava, Ananias, e Ananias põe a mão sobre ele e cura ele. E a partir daquele momento, Saulo, juntamente com os outros cristãos da igreja primitiva, começa a disseminar, a pregar o evangelho para todas as regiões ali do Oriente Médio, aonde que aquelas regiões foram conhecendo a palavra de Deus. Aquela região era muito politeísta, onde adorava vários deuses, e naquela região começa a surgir um avivamento através de Paulo, de João, ali mais especificamente em Israel, com Pedro e Tiago, e ali vemos que Jesus faz a obra e as qualidades de um cristão verdadeiro, que não deixava às vezes ser perseguido, ser humilhado, mas ele acreditava na palavra que era verdadeira, na palavra daquele que sofreu por mim e por você. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viveria o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, quando estava no deserto sendo tentado por Satanás. E aqui nós vemos que Jesus falou que nem só de pão viveria o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E vemos que naquele tempo, como no tempo de hoje, as pessoas estão necessitadas pela palavra. A pessoa estão desejando ouvir a palavra de Deus, porque vemos que hoje em dia tem muitas coisas, muitos atrapalhos, muitos ataques à igreja, mas sabemos que nós temos que manter firme, com jejum, com oração, e buscando cada dia mais buscar aquela pessoa que está lá parada, que está lá no mundo, precisando de ajuda. Às vezes nós passeamos pela pessoa e nem sabemos o que ela está pensando e já julguemos a pessoa, mas nós não devemos julgar, nós devemos ir lá ajudar a pessoa, ajudar ela a se consertar com Deus, porque nós também, em certo momento da nossa vida, fomos consertados, fomos vaso na mão do oleiro, como diz ali em Jeremias, se eu não me engano, 18, que o vaso ruim que se quebrou se tornou vaso novo na mão do oleiro. Então nós devemos todos os dias, quando acordarmos, se tornar uns vasos novos na mão do oleiro, porque o oleiro é Jesus Cristo. E se nós se tornemos vasos novos, qualquer um pode se tornar com fé e buscar essas pessoas que estão perdidas, que estão paradas no caminho, por causa que o caminho é curto, o caminho é estreito. Diz que uma parábola de Jesus falava o seguinte, que tinha o trigo e tinha o joio. Jesus deixou os dois crescerem junto, mas no final o trigo vai ser juntado para o seu celeiro e o joio vai para a fornalha. Então o que essa parábola e o que essas palavras nessa tarde diz para nós? Nós devemos buscar ser fortes, ficar na presença de Deus, mesmo que as adversidades, os ataques do inimigo venham à nossa casa, nós devemos buscar de Deus, buscar sabedoria que há na palavra de Deus. Devemos focar na espada aqui, como eu recebi uma palavra do irmão ontem, Jefferson Rosa Chaves. Devemos dar mais valor para essa espada que nós temos na mão. Hoje eu estava vendo uma pregação também que estava falando da ponto 66. Essa aqui não é minha ponto 66, essa aqui é minha espada de 2 gumes aqui que eu carrego comigo,
que essa aqui não corta somente a pele e a carne, mas também o espírito e a alma. Devemos dar valor para essa palavra. Muitas vezes ela está ali no cantinho, em teia de aranha, mas devemos abrir, buscar conhecimento, porque o conhecimento, como diz a maioria das pessoas, o conhecimento agrega. Conhecimento agrega, mas por que nós não agregamos com o conhecimento da Bíblia, né? Conhecimento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos liberta e nos transforma, né? E eu nesse dia aqui eu quero cantar um hino aqui também. Vou achar aqui um louvor aqui que eu sei meio de cor, né? Vamos ver um louvor aqui que eu gosto. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Senhor, venha abençoar, Senhor, a nossos irmãos, nossos companheiros, Senhor, que estão fazendo a tua obra, nossos missionários que estão pregando a tua obra, Senhor, nossa comunidade, Senhor, a nossa região aqui do Alto, Médio e Alto Uruguai, Senhor, a trazer vitória, a trazer alegria, a trazer bênçãos, Senhor, a ter misericórdia, Senhor, a trazer saúde, e estejas conosco de agora e para sempre, Senhor. Sabemos que somos fracos sem a sua palavra, Senhor, sabemos que só o Senhor para nos guardar, para nos livrar, para nos salvar, Senhor, esteja conosco perante essa caminhada, Senhor, venha abençoar nossos irmãos que estão acompanhando, Senhor, esteja conosco por onde nós for, Senhor, peço a tua misericórdia, a tua unção, a tua direção, e que o Senhor venha se fazer na casa e no coração de cada irmão nessa noite, de agora e para sempre, Senhor. Amém.